É isso aí, estamos ao vivo para mais uma live do Projeto 17 em ponto. Muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse programa onde a gente fala sobre tudo que pode te ajudar a fazer a policy todo dia. E olha só, a policy todo dia envolve não só a atração de cliente, como também envolve o processo de fechamento. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, então, para deixar essa live e contribuir bastante com o conhecimento, eu tenho uma convidada especial que eu estou vendo o trabalho que ela está fazendo e ela vai compartilhar com a gente na prática dicas de venda, técnicas de venda, o que realmente acontece do lead, né, do contato até o fechamento. Então, daqui a pouco, a Antônia Oliveira, que é uma corretora de seguros, ela é proprietária da Locomotiva, uma corretora em Chapecó, Santa Catarina, ganhou um monte de prêmio. Daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente. Enquanto ela não entra, ela acabou de entrar, ela já vai mandar aqui o pedido de conexão, já aceitando. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Vocês vão ter muitas sacadas hoje, hein? Então hoje é o dia de colocar lá no post que eu vou colocar no meu feed qual foi a sua sacada, o que você vai usar aí, que você aprendeu nessa live no seu dia a dia. E aí, Antônia, você tá bem? Tudo certo, tô suando aqui. Imagina, vivendo, Pessoal. vivendo perigosamente, né? Só para a galera entender, vocês sabem que eu sempre faço a transmissão tanto no Insta quanto no YouTube. E só que para colocar um convidado dentro do YouTube precisa de uma parafernália aí de tecnológica. E a gente estava tentando no último minuto fazer acontecer, não deu, mas sem problema nenhum. Depois eu subo no YouTube e quem gosta de YouTube pode ver no YouTube. Certo, Antônia? Beleza. Sabe o que que Bacana. é, gente? Eu que sou a minha parte tecnológica aqui que não avançou, né? E o meu computador também bloqueou total aí. Mas eu falei pro Eduardo, faltando 5 minutos de live, eu nunca fiz pelo YouTube, e agora? E aí o Eduardo disse assim, Antônia, é melhor feito do que perfeito. E eu pensei, cara, eu digo isso todos os dias para os meus colegas corretores, né? Tentando ajudar a superar o medo, e não vai ser eu que vou dar o mau exemplo. Então, quer saber? Vou tentar. A minha parte eu fiz. Tentei, né, Eduardo? Não, que é Não o que deu certo, importa. mas eu tentei. Que é o que importa, que é o que importa. Mas realmente quando a gente barra numas coisas que não dá para explicar, não tem jeito. Aí a gente vai ter que ficar aqui, mas sem problema nenhum. Acho que eu já avisei todo mundo no Instagram, no YouTube. Eu tô com uma tela lá falando. Ó, vou até mostrar para vocês ó, como tá tecnológico aqui, ó lá. A live está acontecendo apenas no Instagram. Então quem tiver desavisado aqui pode entrar daqui a pouco. Antônio, é o Bacana. seguinte, essas lives elas são legais, que elas juntam ambas as audiências, né? Então, é, pode ser que tenha gente, que eu acho muito difícil, mas pode ser que tenha gente que não te conhece. Você quer contar para quem entrou aqui pela minha audiência um pouquinho sobre você? Eu falei que você já ganhou prêmios, mas não falei quais foram os prêmios, né? Eu falei um pouquinho da locomotiva, mas conta aí a situação. Bacana. Primeiro, né, muito obrigada aí pelo todo mundo conhecer. Não tô tão famosa assim, Eduardo. Obrigada mesmo. Mas então, gente, eu me chamo Antônia Oliveira, eu também sou corretora de seguros, assim como vocês, meus colegas queridos, e eu trabalho aí com seguros há mais de 10 anos. Sou completamente apaixonada por vendas e sou especialista em seguro de vida e ganhei alguns prêmios, sim. Já fui case de sucesso no Bradesco, sou também case de sucesso na Liberty Seguros. Também sou conselheira da Liberty, faço parte do conselho de corretores da companhia, ajudando aí a criar estratégias inovadoras para o nosso mercado. Ganhei algumas campanhas de vendas, fui número 1 Brasil, e quando saí do Bradesco eu estava em segundo lugar Brasil, então eu brinquei, eu saí em novembro, se eu tivesse ficado até dezembro eu teria conseguido o primeiro lugar aí.
Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que essa jornada me trouxe muito conhecimento e o que eu tenho feito para devolver um pouquinho para o mercado, tudo que essa profissão agregou na minha vida, tudo que eu pude conquistar através dela, é justamente compartilhando conhecimento com vocês e ajudando de alguma forma para que vocês também tenham resultados positivos, assim como eu tive. E no meio aí desse caminho eu conheci o Eduardo, porque quando a gente tem propósitos em comum, que é ajudar, compartilhar conhecimento, a gente sempre se conecta com pessoas que também pensam da mesma forma. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje devolvendo a tua visita, né, Eduardo? Que Verdade. você foi lá no meu canal também na semana passada. E vai ser assim, né, gente? Eu devolvo a visita, daí ele devolve, daí eu devolvo de novo e não para. A gente vai ficar assim. Mas é isso. Obrigada mesmo pelo convite. É uma alegria estar aqui com você hoje. Com Não, que legal. vocês, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Que legal, bacana. Então, galera, a ideia é que a gente está fazendo uma jornada desde que eu comecei essas lives, falando sobre atração de clientes, várias técnicas, várias estratégias de marketing. Só que tudo chega num ponto que é o contato. O lead foi gerado, que é um nome, é um telefone. E aí, de repente, você está no seu e-mail e chegou esse contato, você está no Facebook e chegou esse contato. Então, agora a gente vai falar do que acontece até a apólice ser assinada, né? O que vem depois disso. E aí, para todo mundo estar na mesma página, eu dividi esse processo que acontece do contato até a apólice em 3 etapas, tá? Porque cada uma tem uma coisa muito importante para acontecer. Então, a primeira etapa é a etapa do contato inicial. Ela começa quando o contato chegou no teu e-mail, até você efetivamente ligar para ele, ter um contato efetivo com essa pessoa. Tá? Então, a primeira etapa é essa. Segunda etapa é a etapa de orçamentos, onde você faz na sua corretora. Você vai, né, criar ali os cenários para oferecer os orçamentos. E aí depois é o fechamento, onde você apresenta os orçamentos, deixa tudo certinho e depois coleta a assinatura e aí segue, está pago, fechou a venda. Tá? Então, só para deixar estruturado. Vamos falar da primeira fase agora, tá? Que é a fase do lead chegou, né? E você tem um contato inicial. Você tem que imaginar que é a batata quente. Tá? O lead bom é o lead quente, é que nem pão de padaria. Então imagina que o lead chegou a um cronômetro que começou a rolar. E aí, quanto tempo exatamente você acha que você tem para ligar para a pessoa? Vocês acham que 3 horas está ok? No dia seguinte está ok? E aí tem um cara, o nome desse cara é Dr. James Oldroyd. Ele é um pesquisador da MIT. Ele pesquisou um monte de empresas, inclusive corretoras de seguros. E ele fez uma tese sobre esse assunto, sobre qual é a relação entre o sucesso de você falar com uma pessoa versus o tempo que você demorou para falar com ela. Então eu vou mostrar para vocês o resultado desse estudo aqui. Deixa eu virar aqui a minha câmera. Pronto. Então, olha só. Aqui embaixo, você tem blocos de 5 minutos. Então, o primeiro bloco é 5 minutos. Depois, 10 minutos, 15 minutos. Então, agora são 17 horas e 10 minutos. Se um lead chegar para você nesse momento e no final da live, daqui 30 minutos, você ligar, a sua chance de falar com essa pessoa caiu 100 vezes. Nossa. É isso que ele descobriu. Ele descobriu que se você esperar de 5 minutos até 30 minutos para contactar esse lead, a sua chance, a probabilidade diminui 100 vezes. Não quer dizer que ficou impossível de falar com esse cara. Só significa que você teria 100 vezes mais chances se tivesse falado com ele quando o lead, dentro de 5 minutos que o lead foi feito. Então, o que esse estudo usa? Ele usa dados amostrais. Ele pegou bilhões de leads e mediu as chances de um vendedor falar com o lead. Então é um estudo
estatístico, tá? Ele tem relevância estatística e aplicável para vocês. Então, e é fácil de explicar por quê, né? Vocês têm ideia de aonde que a pessoa, esse futuro comprador de seguro, o plano, o que ele tinha na mão quando ele gerou o lead? Começa com C e termina com lular. Ele estava no Facebook, no Instagram, ele estava no seu site, ele estava na sua landing page com o celular na mão. Eu não sei se vocês lembram, mas o celular também serve para receber ligação. É por isso que se você liga para ele em 5 minutos, ele ainda está com o celular na mão. Mas dificilmente a pessoa está com o celular na mão por longos períodos. Então é por isso que cai a chance de você acessar ele de novo. Com 5 minutos ele ainda está com o celular na mão. Então é fácil de explicar isso. Então, esse é o tempo ideal. Mas aí, Antônia, você tem alguma dica para como fazer isso na prática? Porque já deu para entender, né? É indiscutível que a gente consegue, né, mais tentativas de contato quando a gente é rápido. Mas como fazer isso com a loucura que é uma operação, que é cliente ligando, que é um monte de coisa acontecendo, ou múltiplos leads chegando? Exato. Então, gente, primeiro, para falar sobre isso, eu tenho que dizer que mais importante que saber vender, que saber negociar, é você conseguir aí atrair um cliente. Então, o mais difícil você já fez, né? E eu até faço a relação, que não vamos muito longe, né, Eduardo? Que você está em São Paulo, você já foi na 25 de março? Já foi, né? E muito provavelmente algum colega que esteja aqui nos assistindo também já foi. É uma loucura. Quando a gente chega lá, tem gente. Eu vendo panela, eu vendo garfo, lençol, papel, é tudo. E aí você, né? No caso eu lá como cliente, estou no meio da 25 de março, escutando todo mundo querendo me vender. Porque hoje a maior briga das pessoas, gente, é por atenção. Então, quem consegue captar a atenção, né? Se você conseguiu captar a atenção daquele lead e ele chegou até a sua corretora, ele está dentro da sua corretora, você está lá na 25 de março e você se deparou com uma banca de lençol que você quer comprar. E aí você chega na frente da banca e o vendedor não está. Só que daí você tá com o dinheiro, você tá com a vontade de comprar e tem um monte de gente lá anunciando. Eu tenho lençol, eu tenho coxa, eu tenho cobertor, eu tenho tudo. Então, assim, vocês perceberam a importância do que a gente está falando aqui, do que o Eduardo falou, que é você atrair, mas você tem que estar ali, você tem que estar presente, né? Então, assim, o que eu sugiro? É muita disciplina. É muito difícil eu dizer aqui para você que tem que ser X ou que tem que ser Y, como que você deve fazer. Porque a gente sabe que tem aqui colegas, corretores individuais, né? A gente sabe que tem um colaborador, 2, 10, 20, 50 colaboradores. Então, assim, o caminho é a disciplina e é você desenvolver processos na sua corretora de forma que você vai conseguir atender aí o mais rápido possível. Porque você já viu, atrair é o mais difícil, é mais difícil que negociar. Então, para você conseguir manter esse cliente na sua base de clientes e converter ele, você precisa ser rápido. Então, o que eu sugiro? Que o lead seja a sua prioridade. A gente tem várias operações, a gente sabe que tem todo o back-office, né? Tem aí a emissão, tem sinistro, tem tudo. Mas você vai precisar se organizar de uma maneira que tenha uma pessoa responsável não só pela captação, mas pela distribuição também. E você precisa acompanhar, tá? Eu tenho um colega que faz parte do Conselho de Corretores, inclusive comigo, da Liberty. Nós estávamos no mês passado, numa reunião, antes do Corona, né? Lá em Porto Alegre. E engraçado, inclusive, a gente estava lá depois da janta conversando no hall do hotel e aí de repente ele pegou o notebook dele e começou a acompanhar pelo CRM o que os produtores tinham, quais os contatos que eles tinham feito. Então, assim, é você se organizar,
é você ter pessoas responsáveis pela distribuição e também pelo contato com o cliente e também você monitorar. Você precisa monitorar tudo isso, né? É uma parte fundamental. E o caminho é a disciplina. Se você não tiver disciplina nesses contatos, você vai facilmente captar e perder. Então, o caminho é a disciplina mesmo. Exato. E é tão fácil, às vezes pode ser uma planilha. Chegou o lead, coloca o nome, telefone, tem primeira tentativa de contato. Que horas que foi, né? O lead foi gerado tal hora, que horas que o funcionário, ou a estagiária, ou quem foi, ele tentou ligar pela primeira vez. É muito simples. Tenta não complicar o que não precisa ser complicado. Às vezes você não precisa integrar isso com sistemas nem nada. Um Google Sheets resolve. E aí eu falei uma coisa aqui, que é a primeira tentativa de contato. E essa foi a segunda coisa que o Dr. James descobriu. Ele analisando todas as empresas, ele falou o seguinte, não, mas é muito difícil, ligar em 5 minutos é muito difícil. O que acontece na segunda tentativa? O que acontece na terceira tentativa? O que acontece na quarta tentativa? E aí ele sacou que entre a quinta e a sétima tentativa de contato, as empresas que ele estudou conseguiam um contato efetivo com mais de 80% dos contatos. Então é só para dar uma ideia de quanto que você tem que insistir em um contato. Se você não conseguiu falar em 5 minutos, você ainda tem, saiba que pela estatística você ainda tem pelo menos mais 6 tentativas para fazer, de tentar contato, antes de você descartar esse lead. Então nessa planilha o ideal é que tenha nome, telefone, que horas ele foi gerado, e aí primeira tentativa, segunda, terceira, quarta, pelo menos 7, antes de você descartar esse lead. Muito importante isso que o Eduardo está falando, tá, gente? Porque eu sei como que funciona o nosso dia a dia nas corretoras. E às vezes é tão apurado que a gente acaba descartando o lead. Ah, esse contato estava errado. Ah, colocou o e-mail errado. E às vezes não é isso, tá? É só o time. Você perdeu o time, mas ainda tem chance de resgatar. Não desista aí do seu lead. Exatamente. E aí ele decidiu ver mais uma dimensão. E eu também quero trazer essa dimensão, e é mais ou menos o que a Antônia disse. Se o e-mail está errado, não quer dizer que você vai descartar o contato porque o e-mail está errado. Né? Você tem que ter multicanais. E ele também descobriu que quando você impacta o lead por multicanais, a sua taxa de contato aumenta. O contato efetivo aumenta. Então, você pode tentar ligar, mandar um WhatsApp, é o segundo canal. Você pode mandar um e-mail, se você coletou o e-mail também. Você pode pegar o nome, se você pegou o nome e sobrenome, e tentar achar ele nas redes sociais, mandar um direct. Você pode mandar um messenger, pode... Tá abaixo? Deixa eu ver aqui, vou ficar mais perto. Você pode mandar um áudio no direct. Né? Então você tem pelo menos algumas tentativas de contato em multicanais. Antes de você realmente descartar essas 7 tentativas que sejam em canais diferentes, para ter estímulos diferentes. E Antônia, conta assim vou falar da Iritinga Seguros aí. Comprar lead vale a pena? Saiba que esse lead ele provavelmente foi vendido para Iritinga, para um monte de empresas, né? Então, você está comprando uma coisa aí que muita gente já vai ter recebido e talvez ligado antes. Então, você está indo para um commodity mesmo. É melhor você esperar do que você comprar, né, Eduardo? Exatamente. Até porque gerar lead só depende da sua capacidade de gerar, de você sentar e aprender o que tem que ser aprendido para gerar. Por que você vai pagar um prêmio, alguém para te revender um lead que você mesmo pode gerar? Mas aí, beleza, Antônia, vamos falar agora na prática. Aí o lead chegou e aí a pessoa ou vai ligar ou vai mandar um WhatsApp. Baseado na tua experiência, tem assim um script, alguma coisa que dá para facilitar, alguma coisa que já vai direto ao ponto? Vamos lá. Eu sei, enfim, quem não me conhece, eu vou contar que eu tenho outro canal lá onde eu compartilho muitas dicas
com os colegas corretores, e lá eu também escuto muito as dores, né, de vocês, dos colegas, e o pessoal, assim, quase que 100%, não vou dizer 100%, mas todo mundo tem uma aversão à questão de script, como que eu vou abordar. Antônio, eu tenho medo, eu não sei como ligar, ou eu tenho medo do cliente desligar, não me dá atenção, tenho vergonha. Enfim, são N motivos, né? E eu sempre digo que isso são monstros que se criam e a gente não pode dar vida a esses monstros, tá, gente? Porque o que que acontece? Muitas vezes o colega supervaloriza o cliente. Claro que a gente tem que valorizar. Eu cuido meus clientes como a joia mais preciosa que eu tenho, eu cuido deles, eu respeito eles, mas eles não são melhores que eu. Eles não são melhores que vocês, eles são pessoas como nós. Então, assim, perca o medo. O que você tem que pensar na hora de fazer um script, de fazer um roteiro, é só imaginar como que você gostaria de ser tratado. Não tem de mirabolar coisas, inventar mil coisas. Nossa, eu vou ter que fazer, né? Porque para o cliente se sentir bem com o meu atendimento. Não, é simplesmente fazer o que você gostaria que fizessem com você. E parece contraintuitivo, né? Porque, mas tem que fazer uma coisa diferente. Não, gente, porque o que que acontece? Na hora que você contata lá esse cliente, ele não espera isso. Na prática, ele só quer um orçamento, ele não quer nada diferente. E é por isso que todas as pessoas com maior nível de conhecimento que eu acompanho, que eu sigo, elas dizem a mesma coisa, que o melhor é o básico. Às vezes o que o cliente não sabe, o que ele quer, é só o básico, é o mais simples, tá? Então, assim, primeiro, como que eu faço? Aqui na minha. Aqui, já achei que eu estava no escritório. Não, eu tô em casa, tô em home office, mas como que eu faço na minha empresa? A primeira coisa que eu instruo aí a minha equipe é ligar, tá? Então, se tem o contato lá do lead, tem o telefone, a primeira coisa é ligar. Se não conseguiu em uma ligação, aí a gente passa para o próximo passo, que vai ser ou o WhatsApp. Eu dou preferência para o WhatsApp, tá? E o terceiro passo, não conseguiu, não teve retorno, aí a gente vai para o e-mail. Então, vamos imaginar, gente, que a gente está conversando aqui com um cliente via WhatsApp. Então, já falei para vocês, né? Não tem firula, não tem frescura. Vamos supor que seja o Eduardo. Olá, boa tarde, Eduardo. Como está? Aqui é a Antônia, da Locomotiva Seguros. Eu sou corretora de seguros, especialista. Você tem que dizer que você é especialista naquele produto, que ele caiu lá dentro do seu funil. Então, se é alto, seja alto, se é vida, seja vida, porque isso vai gerar uma autoridade, é um gatilho mental. Lá do outro lado ele vai pensar, pô, tô falando com uma especialista no que eu estou procurando. Então, assim, aqui é a Antônia, da Locomotiva Seguros, eu sou corretora de seguros, especialista em auto, recebi o seu contato e gostaria de ajudá-lo. Quando você fala ajudá-lo, também já sinaliza lá na cabeça dele, opa, ela quer me ajudar, não sou eu, né? Ela não é venda, é ajuda. E aí você fala, trata-se de um seguro novo ou uma renovação? Que aí você abre a conversa com o cliente e vai começar a conversa, tá? E outra coisa bem importante, e eu vou deixar de dica aqui para vocês, é o seguinte, quando você contata, para não ficar muita coisa, né? Meu nome é tal, tal, tal. O senhor gostaria de falar por aqui ou por um outro canal, né? Seja por telefone, se você está no WhatsApp, seja pelo WhatsApp, se está no e-mail. Não pergunta tudo junto, mas depois que o cliente sinalizar, que ele der a próxima resposta, que ele te disser, oi, Antônia, tudo bem? Sim, eu quero fazer um orçamento de seguro de automóvel e é uma renovação. Aí você diz, ótimo, legal. E antes de mais nada, você pergunta, então, Eduardo, você prefere que a gente dê continuidade às demais informações por aqui ou você tem preferência por outro canal, seja e-mail, telefone? Daí vai depender do canal que você estiver, né? E aí o cliente vai te dizer, porque daqui a pouco ele não se sente à vontade mesmo de negociar pelo WhatsApp. Ou daqui a pouco ele não gosta mais. Eu mesma, eu não gosto de atender mais por telefone. Eu gosto de fazer tudo. Quer falar comigo, me manda um WhatsApp. Então, você sempre vai ter que procurar a melhor alternativa para o cliente de conversar e de dar seguimento aí.
Mas não tem mistério, vocês viram? É muito simples, é assim que eu converto muitos leads aí, de uma forma simples e prática, não tem monstro. O cliente é igual a gente, não tem que elaborar 1000 scripts, é fazer o básico mesmo. Legal, legal. Deixa eu só responder aqui o Alessi. Alessi, ontem eu estava fazendo análise de anúncios. Talvez ficou alguma coisa clara, obscura ali e tal, mas não, eu sou pró o gatilho mental da autoridade. Então, usar o especialista tá perfeito, tá perfeito. Quando você for fazer um anúncio, né? Ontem eu estava falando sobre anúncio, aqui a gente já passou para a Entendi. próxima etapa. Mas no anúncio você tem que usar o especialista também. Talvez eu fui contra algum anúncio, alguma coisa, alguma imagem, e aí talvez você associou o especialista, mas não era o especialista, talvez era a imagem que não estava passando a parada de scroll, né, a parada de rolagem, então talvez não ficou claro não, É que tá assim, certíssimo isso aí. só para complementar, Eduardo, e ajudar o colega, é diferente você se autodenominar, né? Porque um especialista é um especialista em alguma coisa de verdade. Eu não estou me exibindo. Não, Senhor cliente, senhor Eduardo, eu sou especialista em automóvel, ganhei diversos prêmios. Inclusive, sou renomada e pós-graduada, doutora em vendas, foi demais. entendeu? É diferente, gente. Especialista é uma nomenclatura, é uma especialidade. Agora, talvez o que o Eduardo tenha quisto dizer em um outro momento é não ficar se vangloriando para o cliente em relação a isso, né? Então, É. tomar esse cuidado, a linha é tênue, mas se você seguir nesse modelo de eu sou especialista em automóvel, eu sou especialista em venda, eu faço isso há mais de 10 anos, eu sou especialista nisso, entende? Então, nesse sentido mesmo. Legal. É, já vou responder o Rafael aí. Rafael, se você está recebendo muito contato e eles não estão interessados, muito possivelmente é um erro de anúncio. É um erro que não está filtrando, não está segmentando, ou o formulário tem baixa fricção. Às vezes você tem que colocar fricção no seu formulário, você tem que colocar. Estava na minha mentoria com os meus alunos, agora a gente falando sobre isso. Às vezes é seguro de vida para médico e não estava vindo médico. Então, no formulário, pergunta qual a especialidade. Você vai receber muito menos contatos, mas pelo menos vão ser os quentes. Então, começa a adicionar fricção no seu processo de atração de leads para qualificar os leads. Você tem que ver o quanto que quanto que está fácil para o curioso clicar, e aí você está lidando com isso aí. E, e aí é o seguinte, agora falando em fase, a gente pode passar para a próxima fase, que é, então você conseguiu o contato, começou a engajar com a pessoa, aplicou o script e conseguiu as informações que você precisa. Data de nascimento, classe do bônus, conseguiu. E aí você vai para a fase de orçamento, onde você vai imputar tudo isso no multicálculo, vai fazer os orçamentos. Eu queria dar uma dica, que é, entre esse contato inicial e você ir para o computador, não deixar o lead perambulando. Tá? Não deixa isso. Usa esse tempo que você está entre um contato e o outro para crescer alguns gatilhos mentais. Por que a gente está falando tanto de gatilho mental? Porque é o que vai baixar as barreiras que uma pessoa tem normalmente de comprar. Então esse é o momento de você usar todos os gatilhos que você puder. Então aqui a gente, entre contato e apresentar o orçamento, a gente vai usar o gatilho, por exemplo, da prova social. Então manda no WhatsApp dele alguns testemunhos. E a gente já falou sobre coletar testemunhos, né? Faz parte do processo pós-venda. Então você já vai ter um banco de testemunhos. E você manda no WhatsApp falando assim, já estou preparando as suas cotações, os seus orçamentos. Mas enquanto isso, olha só o que esse cliente falou de mim. Ele é, assim como você, veio da internet. Então você já começa a neutralizar possíveis objeções de que esse cara é um maluco da internet. Um outro gatilho que você usa é o gatilho da familiaridade. É o gatilho de aproximar a pessoa de você, dela ver como que você pensa, sentir você como um ser humano. Então, esse gatilho é basicamente você gravar um vídeo sobre por que você decidiu ser corretor de seguro, a tua história, o que você sente quando você ajuda alguém a proteger alguém.
É só isso. E aí você manda no WhatsApp do cara falando assim, ó, eu sei que a gente não se conhece ainda, isso não deveria ser assim, porque a relação de um cliente com um corretor de seguros é, é de um assessor, é de uma pessoa que está realmente protegendo. Então a gente não pode ser distante. Então, para isso, eu queria que você me conhecesse um pouco mais. Está aqui um vídeo. E aí você manda esse vídeo. Tudo isso é premeditado, você tem gatilhos acontecendo. Mas lá na frente, você diminui a chance de um cara falar o seguinte: obrigado, mas eu vou fechar com o meu corretor de confiança. É só porque ele não sentiu confiança em você. Então você já está neutralizando isso, você já está criando confiança. Só É... antes de continuar, Fala aí. Eduardo, deixa eu só contribuir aqui. A prática segue colocou: se estiver muito fácil para o curioso, também dá trabalho para a gente. Para contribuir, eu fiz parte de um programa piloto de uma seguradora, uma grande seguradora, justamente na captação de leads para seguro de vida, tá? E o que aconteceu? Eu recebi 500 leads praticamente em uma semana aí de seguro de vida. Ninguém queria seguro de vida, gente. Todo mundo entrou naquele anúncio porque queria seguro alto. E muitos eram curiosos também. Então, olhem, percebam a importância do anúncio estar congruente. Se é seguro de vida, tem que ser bem direcionado. Daqui a pouco eles colocaram lá um anúncio de seguro de vida, mas que aparecia a imagem da seguradora, que já remete, né, a seguro de outros ramos, ou colocaram proteção financeira relacionada a seguro, não falou, não usou a palavra-chave vida. Então, praticamente todos os leads vieram para automóvel. Então, assim, ó, acompanha o Eduardo aí, segue ele dá muitas dicas de anúncios para você realmente aprender a fazer um anúncio que vai atrair o cliente certo, porque senão você está perdendo tempo e rasgando dinheiro. A gente não está no jogo de atrair lead. A gente está no jogo de fazer venda. Então, muitas vezes, menos leads é melhor. Né? Alguém falou aí que dá trabalho para a gente, né? Exatamente, muito lead dá trabalho. Então, tem que ter um pouco de fricção, sim. E esse que é o bacana da internet. Ela rompe barreiras, então você não está restrito à sua geografia. Você pode colocar fricção e atender nacionalmente, atender grandes centros. E aí, beleza, aí apresentou, conseguiu, fez isso, criou a autoridade com os vídeos, e aí chegou o momento de apresentar os orçamentos, e aí né, o processo de venda é um processo de neutralizar nãos. Quanto mais nãos você resolve, mais perto da venda você chega. E, Antônia, você já ouviu muitos nãos, né? De gente, de objeções. Dá para você pensar assim numa lista do que já dá para se preparar, né? Porque se a gente está preparado para neutralizar um não, a gente não é pego de surpresa, não é pego no contrapé. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas objeções comuns. Com certeza, gente. Inclusive, eu dei um treinamento, uma capacitação para Seguralta na semana passada, que é aí a maior rede, né, de franquias em seguros. Eles têm mais de 1.300 franqueados. E era justamente falando sobre o processo de venda de seguro de vida. E lá eu elenquei, assim, brincando, mais de 10, 15 objeções que acontecem no seguro de vida. E não é só no vida, é no auto, é no RE, são em todos os ramos. E por isso que o ideal, meus colegas, é que vocês tirem um tempo, reservem um tempo do dia de vocês. Não precisa ser de uma vez só, tá? Porque às vezes a gente nem lembra, vai surgindo no decorrer mesmo da semana aí, e a gente vai lembrando quais que são as objeções. Porque quando você sabe quais são, você mentalmente já responde: ah, quando o cliente disser isso, eu vou responder isso. Né? E aí você vai criando a sua própria lista de objeções para não deixar o cliente ganhar essa batalha, porque quando o cliente diz uma objeção e você fica quieto, né, não fala nada, ou você simplesmente diz, ah, então vou pedir um desconto para reduzir o valor, aí o cliente ganhou, porque você não lutou, você simplesmente deixou, entende? Então, o meu conselho é que você faça isso, que você elenque uma lista aí de todas as possíveis objeções, de tudo que dificulta o processo de venda para que se torne mais fácil. Chegou, bateu, né, Eduardo?
É mais ou Exatamente. menos aí nesse sentido. Aí a gente tinha até conversado antes qual era o erro mais comum, né? Ao Sim, apresentar orçamento. exatamente. O erro mais comum, na minha concepção, é você supor ao invés de perguntar. Então, quando Hum, você recebeu o lead, está colhendo as informações lá do lead, aí você esqueceu de fazer uma pergunta. E para não incomodar, entre aspas, porque eu não me sinto incomodada se uma pessoa me liga de novo pedindo uma informação que vai ser relevante para um processo de negociação que eu tenho interesse. Mas os colegas às vezes supõem, mas vou incomodar o cliente de novo. Não. Liga, manda mensagem, pergunta, porque é melhor você perguntar do que você supor e depois ter todo um retrabalho de ter que refazer aí o seu orçamento, fazer. Isso é tempo, gente. O que eu tento mostrar para os colegas é que tempo é dinheiro. E por isso que eu insisto tanto também em não gastar energia com alguns clientes. Porque o tempo que você está gastando energia, você tem que estar muito claro na sua cabeça que você está rasgando dinheiro, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Um erro muito comum, e eu quis deixar frisadinho aqui, é supor ao invés de perguntar. Não faça isso, tá? é. Eu vi aqui a Angélica que, né, tomou até uma invertida, parece que foi grosseiro o cliente de renovação de auto que vai deixar o carro na garagem. Assim, Angélica, às vezes o cara tá num mau momento, ele tá, não é nada pessoal, eu duvido que ele foi grosseiro por alguma coisa relacionada a você, mas deixa o Deixa momento eu passar. colaborar, então. Isso, Colaborar com pode. essa objeção do carro na garagem, tá? Eu não sei se vocês sabem, tá, gente, mas saiu a informação, já tem o quê? Deve ter uns 20 dias. O DEPEN, ele publicou que nós já temos quase que 30 mil presidiários soltos aí no Brasil em função da pandemia. Vocês sabem por que que isso aconteceu? Porque muitos dos presos, dos apenados, eles estavam em indulto ou tiveram que sair para ir numa audiência. E aí, se eles voltassem para os presídios, eles iam contaminar todos os demais. Então, essa foi uma medida governamental para evitar aí a proliferação desse vírus. E por isso, quase 30 mil, até 20 dias atrás, então, brincando, a gente deve ter aí quase 50 mil presidiários soltos. Daí, quando o seu cliente disser que o carro vai ficar na garagem, se ele foi grosseiro com você, não seja grosseiro com ele, tá? Fale muito educadamente. Olha, eu compreendo a sua linha de raciocínio, mas eu devo lhe orientar que, por exemplo, devido agora ao coronavírus, nós temos aí a informação do DEPEN com quase 30 mil presidiários soltos e a criminalidade vai aumentar. E possivelmente ela vai continuar aumentando, porque, né, historicamente a gente sabe que quando tem crise, aumenta a criminalidade. Então, se tem um lugar que o seu carro não está seguro, é na garagem da sua casa. Então, assim, muito educadamente você tem que passar as informações para o cliente, porque se ele não ouvir de você, ele não vai entender que tem um risco do carro dele estando na garagem também, né? E essa é uma objeção muito comum. E parece que esse é um cliente de 4 anos dela, então deve ter um bônus que você Claro. pode julgar. Olha, não faz sentido perder algo que você já ganhou, né? Exato. E sem contar que não é só, é todo o transtorno depois que vai ter, né? Olha, você vai ter que fazer vistoria novamente. Além de perder o bônus, que te garante aí um desconto e uma diferença de valor em relação a quem está começando agora, também existe a possibilidade nesse período de acontecer um sinistro, porque ninguém está livre. E aí imagina, por conta de 30 dias que você resolveu aguardar para ver o que ia acontecer, e ainda mais um argumento, tá? As seguradoras, elas tiveram muitas iniciativas aí para que a gente possa passar esse momento da melhor forma. Elas estenderam o prazo, elas mantiveram o prêmio dos seguros que provavelmente iriam aumentar. Gente, vamos combinar, né? Vocês acham que eles não vão cobrar essa conta ali na frente? Vocês acham que não vai aumentar o seguro no próximo ano ou nos próximos meses?
deixa o cliente ciente disso. Você não está mentindo para ele, e nem eu iria estar te orientando a fazer isso. Porque eu sempre digo, integridade e transparência é tudo numa negociação. Diga para o seu cliente, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu posso imaginar. Como as seguradoras estão fazendo X, X e X ações, eu imagino que o valor do seguro vai aumentar. Então, se você renovar agora, você vai sair na frente e vai estar pagando menos, né? Imagino. É isso. E esse movimento que você falou, às vezes passou desapercebido, mas eu vou até reforçar, de começar falando, olha, eu compreendo, eu entendo. Quando você faz isso, você fica do lado dele, você não, e aí você reforça falando, olha, a minha função é de proteger. Eu só preciso que você entenda o que a sua decisão vai infligir em você mesmo. Que essa é a minha função como a sua corretora, né? Eu não estou aqui para te vender seguro. E aí pronto, você já está do lado dele. Outra questão que acontece bastante, né? É o cliente dizer o tá caro. Quantas vezes a gente escuta, né? Então eu vou falar aqui para vocês uma técnica de vendas, tá? Que pode parecer simples, mas eu já contei, já abri o jogo aqui para vocês que o simples e o básico é o que a maioria não faz, então é o que você deve fazer. Quando o cliente disser tá caro, não diz, não, vou pedir um desconto para a seguradora, não, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não faz isso. Olha no fundo do olho dele se você estiver na frente do cliente ou se você estiver pelo telefone, não tem problema. Diga o seguinte, caro em relação ao quê? Sabe por que que você tem que fazer essa pergunta? Porque o cliente, às vezes, ele nem tem resposta, gente. Ele vai ficar tonto com o teu em relação ao quê? Porque é tão natural, é como um oi, tudo bom. A gente aprende quando a gente é criança, né? Filha, oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Sabe o que que a gente aprende também? Oi, tá caro. Oi, tá caro, porque a gente viu nossos pais, nossos avós. Então, isso é quase que natural. O cliente fala sem perceber, a gente faz isso também. Então, até vou contar uma história engraçada. Esses dias eu estava renovando com uma amiga, ela né, tem relacionamento, tem intimidade e tudo mais, e eu consegui assim um super desconto para ela. Olha, acho que coisa de R$ 1.000, tá, gente, num seguro de automóvel. Então, assim, conversando, eu esqueci de dizer que eu consegui esses R$ 1.000 em relação ao ano passado. Eu só disse, olha, consegui um valor muito bom, passei o orçamento para ela. O que que ela me respondeu? Nossa, Antônia, mas tá caro. Por que que ela fez isso, gente? Porque um seguro de R$ 5.000, na cabeça dela, ela olhou 5.000, é natural, tá caro. E aí eu perguntei, tá, mas quase falei o nome dela agora aqui. Tá, mas fulana, tá caro em relação ao quê? E olha o que ela respondeu, tá caro em relação ao ano passado. Porque ela nem tinha olhado, ela nem sabia. E eu falei, nossa, mas eu consegui R$ 1.000 a menos do que no ano passado. Vocês entenderam que o cliente ele nem raciocina quando ele fala tá caro. Então é aí que ele dá deixa para você perguntar. Ah, mas em relação ao quê? Ah, o carro do meu amigo, o carro do meu. Aí você tem todos os argumentos aí que a gente, né, na parte técnica pode se usar. Que não tem como comparar o carro do amigo ao carro do fulano, o perfil é diferente, índices de sinistralidade são diferentes, modelos são diferentes, aí você vai ter um mar para argumentar, mas mais ou menos aí nesse sentido. E para residencial? A gente falou aqui, aí vamos dar um tour em alguns produtos. O que é mais Deixa eu olhar. Temos 15 minutos, que agora eu estou preocupada, né? Porque outro dia me passei e eu não quero mais estourar o tempo. Gente, residencial, o que eu mais escuto o cliente às vezes até se interessa, pede um orçamento, a minha equipe também comenta muito que, mas a minha casa é segura, não vai acontecer nada, né? Minha casa é segura. Aí o que você tem que fazer nesse caso? Como o Eduardo comentou brilhantemente antes, né? O compreendo. Sempre você vai dizer, olha, compreendo. E aí você traz a familiaridade, que é o gatilho mental. Você vai contar uma história, você vai dizer para ele, olha, eu mesma pensava dessa forma. E eu não tô mentindo, tá? Porque antes de eu trabalhar com seguro, eu pensava mesmo que tá tudo seguro, né? Não vai acontecer nada, a gente acha que é super-herói, é natural do ser humano isso. Então você vai dizer assim, olha, compreendo, eu também pensava assim antes de trabalhar com seguro, mas aí quando eu entrei nesse ramo, que eu comecei a ver diariamente aí tudo que acontece, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo, eu vi o quanto a gente está vulnerável. E aí você traz mais essa história aí da criminalidade.
A gente está passando por uma crise e provavelmente os reflexos vão ser um aumento de criminalidade. A gente já tem muitos presos aí nas ruas, mas aí você vai, olha só, anota essa dica, tá, gente? Porque essa aí vai ajudar muito vocês. Aí você concorda com o cliente. Você diz assim, ó, mas como o senhor, né, considera que a sua casa está muito segura, inclusive em relação às demais no mesmo padrão, perfeito. Então, qual cobertura que o senhor considera que a gente pode, a menos importante, que a gente pode, de repente, dispensar aqui para que eu possa alterar e fazer uma nova proposta? Porque aí, sabe o que vai acontecer? Esse cliente vai pensar, caramba, pode acontecer mesmo, né? Tem criminalidade, ela sabe, ela conhece, ela vê, ela, né? Eu também vejo nas reportagens tudo que está acontecendo. Então, quer saber, Antônia? Deixa essas coberturas aí, deixa, né? A maioria das vezes o cliente volta atrás. Quando você joga para ele o que está acontecendo, que ele não tinha ciência de que a casa dele não é tão segura. Quando você mostra isso para ele, aí no segundo momento você concorda e daí ele mesmo começa a se... Ele não quer mais concordar com ele. Ele vai dizer assim, peraí, tá certo, então deixa eu rever, pode manter essas coberturas, quem sabe a gente até aumenta aí as coberturas. Entende, gente? Então, assim, é uma técnica e funciona muito, tá? Sempre argumente com o cliente, não deixa ele ele ganhar essa batalha sozinho. E aqui não tem nada para roubar. Caramba, qualquer coisa que você tenha, Eduardo, é tudo que você construiu. Então, se você tem um patrimônio gigante, vamos, né? Os especialistas em roubo vão levar tudo que você tem. Agora, o pouco que você tem é tudo que você tem. Entendeu? Então, mostrar para o cliente, poxa, mas às vezes você pensa que não tem muita coisa, mas é tudo que você conquistou ao longo da sua vida. Então, imagine, você tem que convidar o cliente a imaginar, gente. Isso também é sensacional. Eu percebo que os colegas não fazem isso. Convidem o cliente a imaginar. Quando você fala imagina, ele imagina mesmo, tá? E aí você diz, olha, imagina então tudo que você tem que você acha que é pouco, mas imagina de um dia para o outro você perder porque alguém entrou na sua casa e ele roubou. Pronto. Aí ele vai ver que, tá, então quanto que pode ser o mínimo ou o máximo, né? Daí você joga. Qual que seria o mínimo, então, que iria lhe atender, né? De a sua necessidade. De repente a gente faz o mínimo e no ano seguinte a gente aumenta. E daí você vai negociando com a expertise que a gente tem aí do dia a dia. Demais. E vida. Então, continuando o nosso tour. Objeções para a vida. Caramba! Vida são muitas objeções, né? E geralmente são as que os colegas aí têm mais medo porque não tá no dia a dia, porque acaba que vai focando aí no automóvel, em produtos que dão um retorno, né, mais imediato. Então, quanto tempo a gente tem, Eduardo? 9 minutos. Que eu ficaria horas aqui falando vida. Mas vamos lá, vamos falar sobre aquele cliente que diz assim, ó. Mas eu já tenho seguro pela empresa, né? Eduardo, você trabalha aí numa empresa multinacional. Eu imagino que, né, você deve ter seguro de vida também pela empresa. A gente não combinou isso, tá, gente? Eu vou fazer essa pergunta aqui bem aleatoriamente para o Eduardo. Por mais que a tua empresa, né, essa multinacional aí, seja comprometida com os funcionários, você acha que ela pensou individualmente em você, né? Que ela pensou no teu padrão de vida quando ela fez esse seguro? Será que ele atende às tuas necessidades, Eduardo? Pois é, matou. Então, assim, é só você mostrar para o cliente, olha, quando a empresa faz, na grande maioria das vezes, ela faz por uma exigência trabalhista, tá? Ela não faz com base no teu padrão de vida e no que você realmente precisa. Ela não sabe quantos filhos você tem e nem quantas pessoas você sustenta ou dependem de você. Ela não sabe se você tem uma doença pré-existente e que daqui a pouco, né, você já teve lá na família e que agora você precisa se proteger em relação a uma doença grave. Isso quem sabe é o cliente. Então, quando ele falar a empresa, é um seguro vendido já, na minha concepção, porque ele não tem
mas ele sabe que é importante porque a empresa tem. O cliente ele sempre pensa, né, se a empresa tem, se o chefe tem. Então, assim, essa é uma objeção, na minha concepção, aí muito fácil de ser matada. E o Bruno mandou outra excelente, né? E imagina, de novo, imagina se você sai da empresa. E aí, nesse Claro. meio tempo, você desenvolveu uma diabetes, você, né, pode acontecer, e aí você vai ficar sem. Exato. E inclusive a gente tem aqui um tempinho ainda, eu até vou comentar que durante um tempo essa foi a minha estratégia, tá, gente? Eu abordava os meus clientes que tinham empresa, que eram sócios da empresa, para oferecer o segundo produto. Porque eu dizia justamente isso: olha, Eduardo, de repente, daqui a uns anos, você não vai estar mais no quadro societário da empresa. E aí, se você for pensar em fazer um seguro de vida lá na frente, ele vai se tornar mais caro em função do reenquadramento etário. E talvez você tenha alguma doença pré-existente mesmo e não vai aceitar. Então, o ideal é que você pense nesse momento, né, se precavendo de um futuro que a gente não sabe como que vai ser. Fazer um complemento lá na frente, você pode aumentar, é mais fácil aumentar do que fazer, né? Boa sacada. E últimos minutos aí, tem que falar, né? Da mais comum. Ah, não vou deixar para o Ricardão. Ah, esses dias eu até brinquei ali nas minhas redes sociais, né? E falei, é uma coisa assim que a gente aprende às vezes a responder essa objeção na brincadeira, né? Então o cliente fala, você, não, mas vai ser a sua esposa. E eu digo para vocês que para matar essa objeção, gente, você tem que ficar sério, tá? Não dê trela para o cliente que leva para esse lado. O seguro de vida é uma coisa importante, é um dos seguros mais importantes que existem e ele deve ser abordado de maneira séria. Quando o cliente falar isso para você, você olha para ele, ou se tiver no telefone, não sei, mas você diz assim: olha, eu escutava muito essa piada antigamente, mas faz muito tempo que não tenho escutado, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes aí da importância desse produto. Mas falando nisso, deixa eu te perguntar, qual que é a cobertura que é indispensável, que não pode faltar aí no seu seguro de vida? Você tira da brincadeira, o cliente fica com vergonha, inclusive, e aí você já leva para um segundo nível de consciência, que é onde ele tem que pensar o que é importante, e ele já viu que não é brincadeira. Então, esse é o meu conselho para você. Chegou essa objeção do Ricardão, não dá risada. Se o teu semblante estava sorrindo, você faz assim, ó. Fica sério para não deixar para ir para esse lado, senão você perde a venda. Demais, demais. E aí, cobrimos tudo? O que você acha? Foi bacana, né? Dava para fazer mais uma só sobre isso, né, Eduardo? Tô vendo lágrimas da galera aqui pedindo mais. Vai ter mais, com certeza vai ter mais. Sabe, Mas eu quem quiser mais, tem um lugar onde você coloca todo dia dicas, né? Conta aí como que a galera consegue, até a gente se encontrar de novo, continuar consumindo as suas informações. Exato. Gente, meu Instagram, então, é o @Antônia Oliveira Oficial. Então, lá eu coloco dicas diárias aí, sacadas para vocês. Também tem o meu canal do YouTube, que é Antônia Oliveira. Então, me acompanhem, me sigam lá. Não fiquem chateados se eu não responder a sua mensagem no mesmo dia. Eu recebo muitas, às vezes tem aí mais de 50, 100 mensagens em um dia e eu demoro mesmo, mas eu respondo todo mundo com o maior carinho. E o meu sonho aí é que a gente possa mudar esse quadro do seguro de vida e conscientizar cada vez mais as pessoas da importância desse produto, né? E o cliente só não faz, gente, porque a gente não oferece. Então, comecem a oferecer seguro de vida para todos os seus clientes, porque assim a gente vai estar protegendo famílias, milhares de famílias no Brasil inteiro que só não fizeram porque a gente não ofereceu. Né? Então, espero estar com vocês, continuar com vocês, que vocês acompanhem e me acompanhem aí também. Legal. Antônia, obrigado de coração mesmo por estar iluminando essa live aqui, compartilhando tudo, né? Falou absolutamente tudo. Foi excelente. Obrigado mesmo.
Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e na semana que vem estaremos juntos novamente, né? Depois a gente combina aí o horário e passa para o pessoal. A gente avisa o Foi um pessoal. prazer, tá, gente? Bons negócios, apoie-se todo dia, vendam muito. Legal. E amanhã tem live, é feriado, mas tem live de novo, 1º de maio. O tema vai ser parcerias. Então estão todos convidados para voltar aqui às 17 horas. Tchau! Tchau, gente.